Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje estamos aqui para gravar, resolver uma questão de uma prova para professor de matemática no estado do Piauí. Essa prova foi aplicada em 2019 e eu vou mostrar aqui uma das formas de poder resolver essa questão. Vejam que não é nada mirabolante. É uma questão até simples, mas o aluno tem que captar como vai resolver a questão. Muitas vezes a ficha demora a cair e ele termina se enrolando e a questão não sai. Então percebam a forma que eu vou usar, uma forma até simples, e às vezes o aluno começa a pensar como é que tem um retângulo ali e a gente vai trabalhar com um círculo. Então vejam aí, a gente vai trabalhar com a área da circunferência, ok? Vamos para a vinhetinha, depois da vinhetinha vocês veem o resultado. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, compartilhem e ativem o sininho, ok? Isso vai fortalecer e me incentivar a continuar postando mais vídeos. Pausaram o vídeo, tentaram resolver, vamos ver se o resultado bate. Então, como eu tinha falado, né, a prova foi um concurso público do estado do Piauí, certo? E essa aqui é a questão 19 dessa prova que foi aplicada em 2019. Então ela diz o seguinte, ó, um boi é amarrado a um poste no canto de uma casa, representada pelo retângulo abaixo. Então isso aqui vai ser a casa, certo? Isso aqui vai ser a casa. O retângulo tem 9 metros de comprimento e 7 metros de largura. Beleza. E a corda do boi, ela tem 10 metros, certo? Essa corda aqui, ela vai ter 10 metros. Aí aqui ele pergunta, a área em metro quadrado onde o boi pode pastar é... Aí tem essas alternativas aqui, certo? Tudo em função de π. E a gente vai montar aqui um esqueminha para a gente poder resolver essa questão aqui. É óbvio que você tem que entender que o boi não vai poder pastar dentro da casa. Então o boi só pode pastar nessa região branca do nosso caderno aqui, da nossa folha. Então vamos, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, se a corda do boi ela só estica 10 metros, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos supor que 10 metros seja mais ou menos aqui. Lembrando que a gente não pode levar em consideração as dimensões do desenho, certo? O desenho muitas vezes ele é ilustrativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a distância, isso aqui, se eu medisse aqui 9 centímetros, esse aqui na realidade pode não ter 7. Mas isso é irrelevante para o nosso caso. O que interessa é o que está escrito. Então, se aqui está dizendo que tem 9 e aqui tem 7, não tem problema nenhum. Por exemplo, se fizesse aqui um quadrado, suponha que isso aqui seja um quadrado, e dissesse, um quadrado não, um retângulo, e ele dissesse que isso aqui é 10 e esse aqui é 15, vale o que está escrito, mesmo que os lados pareçam ser do mesmo tamanho, certo? Então, muitas vezes, o desenho é apenas ilustração para termos uma ideia da questão, certo? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui a resolução. A corda do que está segurando o boi, ela é esticada, ela vai valer 10 metros. Então, isso quer dizer que o boi, ele vai... Vamos supor que se ele viesse andando até aqui, ele estaria aqui, ó. Então, quer dizer que se o boi pudesse pastar aonde ele está amarrado, ele
pastaria esse pedaço todinho, ok? Então, aqui seria 10, porque ele diz que a corda do boi é 10, então o boi está amarrado aqui. Se ele pudesse, se não tivesse a casa, essa seria a região que o boi poderia pastar. Mas o boi não vai poder pastar nisso tudinho, porque tem a casa. Então, qual a região livre? Essas daqui. E como é que a gente vai calcular isso aqui e o restante? Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Se o boi vir andando, se ele esticar a corda e ele vir andando, pegou aqui um pedaço aqui embaixo, certo? Ele vai vir andando e quando a corda esticar aqui, ele não vai fazer mais isso aqui, porque isso aqui era se ela tivesse esticada. Então, ele não vai poder fazer esse pedaço aqui. Quando a corda tiver aqui, ó, a corda vai vir esticada aqui, ó. Aí ela vai vir esticando, certo? Ele vai vir andando, ela vai vir como se estivesse encostando aqui. Quando ela encostar aqui, então o boi vai fazer esse pedaço aqui, ó. Só vai sobrar um pedaço aqui. É como se isso aqui fosse o centro de uma nova circunferência. Então isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então ele vem aqui. O que é que vai acontecer? Quando chegar aqui, ó, vamos dizer que ele veio caminhando. Caminhando, ele pastou isso aqui tudinho. Ele veio caminhando, quando chegou aqui, ó, ele quer vir para cá. Mas quando ele vir para cá, ele não vai alcançar isso aqui tudinho. Porque para ele alcançar isso aqui, só se a corda estivesse esticada. E ela não vai estar, porque ela vai estar, ó, batendo aqui na lateral da casa. Então, quando ela bater na lateral da casa, ela vai fazer uma curva, certo? Então, que área é essa que ele pode fazer aqui? É como se ele tivesse aqui, ó. Ele vem para cá, ó. Então, quando ele vir aqui, ele vai esticar isso aqui. Então, vamos supor que a corda esteja esticada aqui, ó. Então, ele esticou a corda. Opa, não ficou certinho não. Deixa eu dar um zoom aqui. Fazer certinho aqui. Certo? E aqui também, ele vai fazer logo aqui a reta daqui, certo? E agora eu volto. Então, vê, ó. O que é que vai acontecer? Ele vai esticar, se ele vir andando aqui, ó, ele vai esticar até aqui, certo? E depois que ele esticar isso aqui, ó, ele vai comer um pedaço para cá, só que ele não vai poder comer esse pedaço todo, porque para ele comer isso aqui, ó, a corda teria que esticar, e a corda não vai esticar por dentro da casa. Então a corda vai esticar aqui, quando ela chegar aqui, ó, ela vai dobrar. Quando ela dobrar, ela vai fazer uma nova circunferência aqui, ó. Então ela vai fazer uma nova circunferência aqui. Por quê? Porque o boi, ele só vai ter um pedacinho de corda para comer aqui, ó. Porque o restante da corda está aqui, ó, rente à casa. Então, quando ele estica aqui, o pedaço que ele pode comer é só esse pedacinho aqui, certo? E se você observar bem, vamos completar aqui a circunferência e depois eu explico a vocês o porquê que eu fiz a circunferência completa. Opa, espera que eu botei aqui a ferramenta errada. Pronto, deixa eu concluir aqui ó, o desenho. A mesma ideia a gente vai fazer se o boi tivesse vindo pastar para o lado de cá. Ele vai vir comendo aqui, se ele vir em linha reta, ele vai comendo até aqui. Mas quando ele chegar aqui, ó, ele vai, essa corda aqui, ó, ela vai dobrar aqui e ele só vai poder comer um pedaço do lado de cá. E que pedaço é esse? É justamente, deixa eu colocar aqui de novo a circunferência. E aqui, ó, o pedaço que ele vai poder comer aqui é esse pedaço aqui, ó. Certo? Então, percebam que agora dá para a gente entender o que é, quais são as partes que o boi vai comer. Então, toda vez, como isso aqui é um retângulo, então quer dizer que isso aqui são ângulos de 90 graus. Se isso aqui são ângulos de 90 graus, é como se a circunferência estivesse dividido. Eu posso dizer que dividi a circunferência em 4 pedaços iguais, certo? Então essa circunferência ela está dividida em 4 pedaços iguais. E agora a gente mata a questão de uma forma bem simples. Então percebam. Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui todinho, se eu, olhando a circunferência maior, ele vai comer, o boi pode pastar em que pedaço? Ele pode pastar
Deixa eu dividir também aqui em 2. Pronto. Então, vê. O boi ele vai poder pastar esse pedaço aqui, certo? Opa. Esse pedaço aqui, certo? Da circunferência grande. Esse outro pedaço aqui da circunferência grande. E esse outro pedaço aqui, ó, da circunferência grande. Certo? Então, se eu dividir a circunferência grande em 4 pedaços, o boi vai poder comer, pastar em 3/4 da circunferência. Vamos chamar grande não, vamos chamar circunferência 1. Essa do meio aqui vai ser a circunferência 2. E essa aqui vai ser a circunferência 3. Ok? Então vamos lá. Ele vai comer 3/4 da circunferência 1. Ok. A circunferência 2, que é essa aqui. Então perceba que esse pedaço aqui, ó, já entrou na conta do C1. Então sobrou só quem? Só a metade da circunferência. Só que essa metade aqui, ó, tá dentro da casa. Então ele só vai poder comer, só vai poder pastar nesse pedaço aqui. E esse pedaço aqui é o quê? É 1/4 da circunferência 2. Analogamente, eu posso ter o mesmo raciocínio para aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, da circunferência 1, o boi pode pastar da circunferência 3. Ele pode pastar porque faz parte da circunferência 1. Então não conta. Sobrou o quê? Sobrou só a metade. Só que da metade, uma metade da metade está dentro da casa. Então sobrou o quê? Sobrou também 1/4 da circunferência 3. Então, onde é que o boi pode pastar? Ele pode pastar 3/4 da circunferência. 1 mais 1/4 da circunferência 2 mais 1/4 da circunferência 3. Pronto. No caso aí que eu falo circunferência, é a área, né? Então a gente vai ver aqui, ó, a área da circunferência 1. Ó, qual é a área da circunferência? A área de uma circunferência vai ser o quê? Π, que multiplica o raio elevado ao quadrado. Certo? E o raio da circunferência 1 vale quanto? Ó, é justamente a corda do boi, é a corda do boi esticada. Então, o raio 1 ele vale 10 metros. O raio 2. O raio 2 é esse aqui, ó, circunferência 2. Então, ó, quanto vale o raio 2? Ó? O raio 2 ele vale quanto? É isso aqui, ó. Se ele daqui para aqui ele tem 10, certo? Porque não é o raio da circunferência 1. Só que daqui para aqui, ó, ele já tem 7. Então, se aqui tem 7, esse raio aqui vale 3. Então, o raio 2, ele vale 3 metros. A mesma ideia a gente vai usar para a circunferência 3. Daqui para aqui, ó, tem 10. Mas ele já andou um pedaço aqui, ó, que é 9. Então, esse raio aqui, ó, ele vale, o raio 3, ele vale 1 metro. Ok? E agora a gente monta a expressãozinha e faz o cálculo em cima desses resultados aqui. Então, 3/4 da área da circunferência 1. A circunferência 1, a área vai ser πr ao quadrado, então vai ser π, que multiplica o raio 1, que vai ser 10, ao quadrado, mais 1/4 da área da circunferência 2. Vai ser π, que multiplica o raio 2, que vai ser 3. Então vai ser 3 ao quadrado. E a mesma coisa vai ser para o outro pedaço ali. 1/4 da circunferência 3, que vai ser π, que multiplica o raio ao quadrado. 1 ao quadrado. Perceba que agora eu tenho uma expressão, tudo em função de π. E agora é só organizar. Quando eu organizar isso aqui, vai ficar o quê? 3/4 de π, 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar 300 π sobre 4. Certo? Só que esse número aqui está muito feio. Deixa eu tentar aqui deixar uma coisa mais bonitinha. Então isso aqui, ó,
10 ao quadrado é 100, então vai ficar 3 vezes 100 vai dar 300. 300 π sobre 4. Mais, aqui ó, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 1, 9. Vai ficar 9 vezes π, 9π sobre 4. E aqui, usando a mesma ideia, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes π, 1π. Então, 1π, eu poderia colocar só π. 1π sobre 4 vai ser a área total aonde o boi pode pastar, certo? Aqui ficou fácil porque os denominadores são 4, então eu posso escrever tudo numa fração só, 4. Aí vai ficar 300 mais 9 mais 1. 9 mais 1, 10. Vai ficar 300 π. Eu poderia colocar direto, né? Mais 10 π. 300 π mais 10 π, eu vou ter 310 π sobre 4. Pegando aqui, ó, 310 dividido por 4. 310 dividido por 2 vai dar, se eu simplificar aqui, ó, vai dar 155 π sobre 2. 150 π sobre 2 vai me dar 77,5 π. Certo? Então, essa aqui é a área onde o boi pode pastar. 77,5 π, ou, aqui ele não colocou, mas em metro quadrado aqui, ó. 77,5 metros quadrados, certo? Resposta aqui, letra A. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Não é uma questão difícil, mas o aluno que não tiver uma visão dessa, ele termina perdendo uma questão por besteira. Tranquilo? Compartilhem aí, deem suas opiniões e mandem questões para ver se a gente resolve. Um abraço.